A gente teve uma manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu vou até pedir para colocar na tela. Deve ter na fórum, só que eu aqui estou sozinho hoje, vou colocar aqui, que é o primeiro que veio na minha timeline. Coloca aí, por favor, Gui. Eu já coloquei lá no grupo. Coloca aí, é do G1. Fachin rebate relatório do ZEUA. Coloca essa notícia aí. Presidente do STF rebate relatório de comitê dos Estados Unidos e diz que liberdade de expressão é direito fundamental no Brasil. O presidente do STF ressaltou, contudo, que esse direito não é absoluto e pode sofrer limitações excepcionais, especialmente quando invocado para a prática de crimes previstos em lei. Deixa eu só contextualizar, passar para o Alfredo comentar. Nos últimos dias houve uma movimentação aí de vários ataques vindos desse comitê aí do Congresso americano, comitê republicano, muito ligado ao Donald Trump, ao movimento MAGA, dizendo que o Brasil tinha censura no Brasil. É porque o Brasil está discutindo regulação das Big Techs. Isso está incomodando lá, né? O Brasil está discutindo, o STF está na linha de frente disso, mas o Congresso também está discutindo, o presidente Lula sempre fala disso, e é um processo. O Brasil já tem várias regulamentações, só que é um processo que agora, na eleição, está ficando mais tenso, né? Porque a gente sabe o que vem por aí nos próximos meses. E aí, até o portal Metrópolis mandou um e-mail lá para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que respondeu com um e-mail meio ameaçador. Meio não, tudo lá de lá é ameaçador. Dizendo que é porque até então estava restrito a essa comissão. É uma comissão, não é o Departamento de Estado. A gente sabe que essa é uma comissão que é, de certa forma, controlada pelo Departamento de Estado, né? Que qualquer coisa que envolve outros países nos Estados Unidos, o equivalente a Ministério de Relações Exteriores lá é o Departamento de Estado. Então, qualquer coisa que envolva coisas de outros países, o Departamento de Estado é que tem o controle. E o Departamento de Estado, que é liderado pelo Marco Rubio, respondeu ao Metrópolis, no mesmo tom da comissão, dizendo que o Departamento de Estado estava preocupado com a censura no Brasil, com a liberdade de expressão, né? Mesmo tom, mesma linguagem, corroborando totalmente essa... E o Brasil, todo mundo no Brasil que trabalha com isso fica preocupado porque o governo Trump é extremamente agressivo. E ele usa qualquer pretexto para... Né? Mas como é que é a sua visão sobre essa questão? O que você achou da resposta do presidente do STF? Né? O que você achou da resposta dele? E qual é a sua visão sobre isso? Ora, Miguel, na verdade, essa pressão norte-americana é evidentemente uma pressão que contraria, inclusive, o próprio direito norte-americano, né? Porque nos Estados Unidos existem precedentes relativos a essa questão da utilização indevida do direito à expressão, né? Nos Estados Unidos tem uma diferença, claro, porque ali existe uma proteção muito grande a essa ideia de que há necessidade de haver expressão, a questão da imprensa, ok, mas isso depende da cultura de cada país, né? Agora, essa pressão, na verdade, ela não se apresenta e não deve ser considerada como uma pressão dos Estados Unidos, né? Você tem que considerar essa pressão como a pressão de um país, como os Estados Unidos, que está tomado por um regime que é um regime anticonstitucional e que tem pretensões de se tornar, inclusive, uma ditadura, que é idêntico àquilo que aconteceu no Brasil sob o regime de Bolsonaro e que pode acontecer tendo em vista o lançamento da candidatura do seu filho à presidência, indicado por ele, né? Que você vê que é uma coisa estranha. Eu não entendo como é que a grande imprensa e a sociedade brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público aceitam uma circunstância em que um criminoso faz a indicação, criminoso condenado por um crime de golpe de Estado, por um crime de ameaça ao Estado ao democrático de direito, ele indica um candidato à presidência e esse candidato é seu filho, né? Isso, inclusive, contraria
a própria ideia de que, defendida pela Constituição, de que o Brasil é uma república. Né? Você vê que nos Estados Unidos, as manifestações populares que são crescentes contra o governo, elas se baseiam sobretudo nessa palavra de ordem, que não queremos reis, né? Portanto, não queremos monarquia. Os Estados Unidos foi fundado como uma república exatamente para rechaçar a ideia da monarquia ou da tirania como um regime de governo opressivo. Agora, do ponto de vista da liberdade de expressão, o Brasil tem todas as salvaguardas, isso é evidente, a Constituição diz isso expressamente, existe jurisprudência, existem leis que salvaguardam a liberdade de expressão no Brasil, a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação. Mas nós estamos vivendo uma época que é uma época de atentado à própria ideia de liberdade de expressão, quando você tem não apenas as redes sociais, as redes antissociais, não é? Mas você tem também um ambiente virtual que tem mecanismos, tem instrumentos que possibilitam que essa liberdade ela desapareça, sendo substituída por atentados à liberdade das pessoas, atentado à intimidade das pessoas, à dignidade das pessoas, atentado à própria vida das crianças, à vida das pessoas que têm vulnerabilidades, não é? E, para isso, tanto os países todos lutam para criar novos mecanismos para poder coibir isso que está acontecendo, quer dizer, esses atentados que acontecem na rede virtual, pela internet, com o uso de inteligência artificial, com o uso de um monte de recursos que essas redes possibilitam. E esses recursos são criados com o financiamento dessas big techs, não é? Com o financiamento das grandes empresas de tecnologia e do financiamento das pessoas que dominam esse mercado da oferta de espaços privados na internet, não é? No ambiente virtual, e ambientes privados que se apresentam assim como sendo ambientes públicos, quando na verdade eles têm dono, eles têm regras próprias e tentam escapar de todas as formas a qualquer tipo de regulação do Estado, a qualquer tipo de regulação pública, a qualquer tipo de controle, a qualquer tipo de fiscalização. E essa manifestação do governo norte-americano, tanto pela comissão do Congresso como pelo Departamento de Estado, ela é uma manifestação que não representa o povo brasileiro, representa, na verdade, aquilo que a extrema-direita representa não apenas lá, mas no mundo inteiro, e aqui também, quer reproduzir isso, que é a representação dessas big techs, a representação dessas grandes corporações. Não há nenhum interesse, na verdade, em defender liberdade de expressão, assim como também não há nenhum interesse, Miguel, em defender interesses do povo, direitos do povo, cuidados do povo, acolhimento do povo, proteção do povo. Não há nenhum interesse nisso. Há pura e simplesmente o interesse de acabar com as instituições, acabar com os mecanismos de controle, evitar que eles funcionem, para que essa exploração do ambiente virtual e da própria vida humana, né? Você vê que isso também acontece no ambiente do trabalho, isso acontece no ambiente da educação, as privatizações todas que vão acontecendo, elas são, na verdade, direcionadas para enfraquecer a capacidade do Estado, o poder do Estado de realizar seus deveres, as políticas públicas, assim por diante, mas é uma pressão para exatamente acabar com a institucionalidade da vida humana, não é? E isso é pressão de grandes corporações internacionais que encontraram na possibilidade de eleger representantes de extrema-direita, todos eles muito semelhantes, né, na sua ignorância, na sua forma de se manifestar, uma retórica pobre, simples, agressiva e assim por diante, a possibilidade de estenderem os seus tentáculos, estenderem a sua exploração. É simples e tão somente isso, né? E é extremamente grave. É importante que o presidente do Supremo Tribunal Federal se manifeste, assim como é importante também que outros órgãos da própria sociedade façam isso. Está faltando isso um pouco no Brasil, né? Está faltando essa mobilização de defesa que não é do interesse nacional,
é do interesse do povo, né? Nós estamos, na verdade, lidando com grandes oligarquias internacionais que querem efetivamente estender o seu poder, sua força, na verdade, sem nenhum tipo de controle, não é? Então, é um pouco... essa é a realidade que nós estamos vivendo. É uma realidade grave, ela tende a se agravar, inclusive, no curso desse ano, por causa do processo eleitoral. Essa extrema-direita internacional, que representa essas oligarquias, essas big techs, essas grandes corporações, ela vai lutar, vai pressionar, vai fazer o possível e o impossível para acabar com o ciclo da democracia brasileira, iniciado em 88, suspenso com o golpe contra Dilma Rousseff, suspenso durante os 4 anos do pseudo-governo Bolsonaro, né? Se demonstrou, inclusive, com a sua condenação, que o seu objetivo era de fazer ditadura, o seu objetivo nunca foi de governar, nunca foi de representar o povo, mas, ao contrário disso, foi de querer instalar um processo ditatorial que é contra a população brasileira, contra o Estado Democrático de Direito, e vão querer, de todas as formas, encontrar alguém que possa responder a essa pressão e possa ser o representante dessa subserviência internacional, né? Quer dizer, portanto, é uma nova forma de colonialismo mais grave, mais cruel, disfarçada, ornamentada com essas tecnologias, não é, que não representam absolutamente nada na evolução humana, mas representam tão só simplesmente um disfarce para continuar a exploração, né? Exploração brutal. Muito bem. Muito bem. Alfredo, outra assunto que eu queria também explorar a sua inteligência, essa questão da guerra ao Irã e da necessidade do mundo, né, ter leis internacionais que protejam a paz mundial, protejam os grandes interesses econômicos da humanidade, né? E o Donald Trump fez um pronunciamento ontem à nação, acho que foi visto pelo mundo inteiro, e que foi muito chocante ver uma liderança política de um país do tamanho dos Estados Unidos dizer que a guerra ao Irã vai continuar por 2 e 3 semanas e que ele vai mandar vai fazer o Irã voltar à Idade da Pedra, Stone Age, assim, que é onde eles merecem estar, né? Aí é muito chocante isso, né? Porque é um desrespeito tão absoluto à humanidade, ao direito dos iranianos de viver, né? E que a gente não sabe nem o que pensar, né? A humanidade fica perplexa sem saber muito bem o que fazer, porque como assim, né? O que a gente vai fazer com esse louco, com esse psicopata? Muitos americanos também veem isso com muita perplexidade, né? Como você vê, a única solução, na verdade, né, o presidente Lula repete isso o tempo inteiro, é a gente reconstruir a ONU, né? Você reconstruir todo o arcabouço jurídico, o arcabouço das leis internacionais. Como é que você vê, como é que você está vendo esse debate? Miguel, olha, é um momento muito crítico da história da humanidade, não é? Você tem no poder do país que tem o maior poderio militar, né? Quer dizer, é incontrastável, e sobretudo ele é incontrastável porque não existe uma disposição de levar avante uma guerra de outros países que são potências importantes, não é? Como é o caso da China hoje, não é? Os demais países que estão em torno da influência da China, não existe nenhuma intenção de exercer também um poderio militar, quer dizer, não existe essa índole de violência, do uso da força de forma descontrolada, não existe nada disso. Então é um momento de uma crise da humanidade muito sério, né? E ele se dá contra a construção da ordem internacional que se sucedeu à Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente já falou sobre isso muitas vezes, você começa a ter a criação de mecanismos de restaurar a
a confiança numa tradição da democracia liberal, mas, sobretudo, mecanismos para impedir que as atrocidades cometidas durante a década de 30, a década de 40 do século passado voltassem a ocorrer, né? Quer dizer, aquilo que é representado por aquilo que Hannah Arendt chamou do totalitarismo, aquilo que é representado pelos crimes que essa ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial acabou por regulamentar, né? O crime contra a humanidade, o crime de genocídio, o crime de ameaça, o crime de agressão, enfim, tudo isso que está ali também estabelecido no Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, que sucedeu a outros tribunais, não é? Desde o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Tóquio, depois os tribunais que foram voltados a especificamente lidar com determinados crimes que foram cometidos contra a humanidade, crimes de genocídio, tribunais especiais, mas esse Tribunal Penal Internacional veio, digamos assim, a consolidar esse apego da humanidade a condenar, processar e levar avante uma política contra a guerra, né? Contra a guerra entre os países, guerra entre as nações, guerra entre os povos, enfim, coibir a violência, né? E estabelecer uma sociedade que pudesse conviver pacificamente, pudesse discutir os seus conflitos pacificamente, superar os preconceitos, superar toda forma de racismo, toda forma de colonialismo, enfim, a história do século XX, depois de 45, é essa história dessa construção da ordem internacional. E ela se deu bem, digamos assim, durante o século XX, porque você tem aí uma ordem crescente de declarações internacionais de proteção dos direitos humanos, declarações internacionais de proteção do meio ambiente, a declaração, por exemplo, africana, que fala sobre o direito, não apenas dos direitos humanos, mas também dos direitos dos povos. Você tem uma série de mecanismos também para coibir a utilização de armas no ambiente internacional, armas químicas, armas nucleares, enfim. Mas, a partir do finalzinho da década de 70, você tem o crescimento de um regime econômico que se contrapõe a essa ordem internacional, que é o regime do neoliberalismo, né? Que é esse regime que tentou e que conseguiu, de todas as formas, criar instrumentos e mecanismos para retirar a força dos Estados, e essa força dos Estados, esse poder dos Estados, era aquilo que sustentava essa ordem internacional. O poder dos Estados não apenas sustentava aquilo que se tornou o estado de bem-estar, né, o welfare state, a partir das reformas que foram implementadas por Delano Roosevelt nos Estados Unidos, as reformas que foram implementadas na Europa após Segunda Guerra, a partir da influência dos partidos socialistas, os partidos social-democratas e assim por diante, mas não era apenas uma base para esses países internamente, mas era base também para o direito internacional, né? E as reformas introduzidas pelo neoliberalismo, a partir da Inglaterra e os Estados Unidos, Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, elas foram aos poucos sendo difundidas para o mundo inteiro, no sentido de tirar dos Estados a sua capacidade, o seu poder, efetivamente, de regular a vida social, regular a vida econômica, regular os mercados, as privatizações, as falsas parcerias, né, em que só há dever da parte do Estado e só há direitos da parte das empresas privadas, a criação de tetos orçamentários, a criação de um controle sobre os orçamentos para retirar dos Estados também a capacidade de investir no bem-estar da população. Depois, os lobbies que se estabeleceram em torno dos Estados, que culminaram com esse regime que nós estamos vivendo hoje das extremas-direitas, que são regimes que não mais representam, não estão interessados no bem-estar do povo, estão interessados tão só e simplesmente em levar à frente um regime de exploração total, né? Então, esse o reflexo que nós estamos vendo hoje. Qual é o único aspecto dos Estados que interessa a essas grandes corporações, entre elas as empresas
produtoras de armas, de tecnologia para armas, não é? Como há em Israel, como há nos Estados Unidos e em outros lugares, qual é o único aspecto que eles querem que se mantenha dentro da esfera da atividade estatal? É o aspecto da utilização da violência, tanto em guerras internacionais, quanto em guerras internas que se dão contra o povo, não é? Você vê, por exemplo, a criação de estruturas de controle do povo, violentas, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já é tradicional, isso foi aumentado durante a ditadura, e hoje, com a volta desses regimes golpistas, do enraizamento desses regimes golpistas, você vê isso também dentro do país, nos estados que matam indiscriminadamente, que usam a polícia para reprimir manifestações populares, reprimir o povo das periferias, e assim por diante. Quer dizer, essa é a única coisa que esse projeto desse neoliberalismo ele permite que os estados mantenham, não é? Por quê? Porque para representar essas grandes corporações, como não há representatividade popular, como não há legitimidade desses governos, não é? Eles querem se encaminhar para a instalação de uma ditadura, e, portanto, não estão preocupados com o bem-estar das pessoas. Porque numa ditadura, não importa se você está dando ou não a capacidade para cidadãos e cidadãs terem o pão de cada dia, terem o seu sustento, não importa. Porque as pessoas também não podem criticar, as pessoas têm que ficar caladas. Seja o que for, quanto mais pobres, quanto menos acesso à educação, à cultura, aos outros bens materiais sociais, quanto menos saúde, quanto menos isso tudo acontecer, melhor para esses regimes exercerem o seu poder. E um pouco é isso, quer dizer, essa guerra fabricada contra o Irã, que repete aquilo que aconteceu contra o Iraque, né? Contra o Iraque, todo mundo sabe que houve acusação da presença de armas químicas e se provou claramente que não existia isso, e todo mundo sabia que não existia isso. E aqui aconteceu a mesma coisa. Olha, há uma ameaça desse Estado à ordem internacional, eles vão atacar e assim por diante. Isso também não se comprovou verdadeiro e também não vai se comprovar verdadeiro. É simples, então, somente mais um pretexto para o exercício da violência e para criar essa crise internacional econômica, social e política, que não tem, porque para essas pessoas que estão fazendo isso, não há consequência nenhuma, não importa se há aumento de inflação, aumento do preço da gasolina, se há aumento do preço do diesel, aumento do preço do querosene, se as commodities vão ficar mais caras, se a população vai ter menos acesso aos bens sociais, não vai poder viajar como pretendia, não importa isso. O que importa é levar avante um projeto que é um projeto de poder brutal. Na verdade, não é um projeto de poder, é um projeto de força brutal para garantir a capacidade dessas grandes corporações internacionais de continuarem a fazer a sua exploração. Não é à toa que a gente fala tanto hoje nos problemas hoje do trabalho, uberização, pejotização, terceirização, tudo isso são outros nomes para a exploração humana de um regime, que é esse regime do capital internacional, que sempre viveu da escravidão e quer continuar a viver da escravidão, não é? Quer dizer, retirar as garantias que foram conquistadas a muito custo, por causa de muitas lutas sociais, né? Ô Miguel, a gente não pode esquecer que a gente vive num país em que isso ainda se agrava mais, porque aqui ainda existe o discurso, que é um discurso vil, de dizer que a pessoa dá emprego a outra para ajudar essa pessoa. Ou o discurso de empresários e empresárias que afirmam que eles é que fornecem emprego para a população, para ajudar a população. Esse é um discurso vil, um discurso que já foi totalmente contrariado pela história, pela ciência, e assim por diante. Mas isso ainda existe aqui. Essa ideia do trabalho escravo ainda está muito presente dentro da realidade brasileira. E não é à toa, para falar de direito internacional, que é aqui nas Américas, e por provocação da Organização das Nações Unidas, por provocação da Organização dos Estados Americanos, o Brasil preparou o projeto que acabou virando uma convenção internacional extremamente importante, que é a Convenção
contra todo tipo de racismo, contra todo tipo de intolerância, contra todo tipo de discriminação. Por quê? Porque o Brasil é a sede, efetivamente, da escravidão, quer dizer, é a sede da cultura da escravidão. Então é muito, muito sério, isso tudo está implicado, efetivamente, tanto do ponto de vista nacional como internacional. E isso tudo que está acontecendo, é importante dizer, está acontecendo contra essa ordem, está acontecendo contra a lei, contra os tratados internacionais, contra as constituições, e, portanto, isso tudo está acontecendo de forma ilícita, ilegal, criminosa. Né? Então, é importante a gente dizer isso sempre. A nossa única defesa contra essa força das armas é utilizar o discurso para, aos pouquinhos, ir convencendo cada vez mais pessoas de que isso tudo é inadmissível. E o que vai acontecer também nos Estados Unidos, os movimentos sociais estão crescendo e a gente espera que, dentro dos Estados Unidos, pelo regime democrático, isso seja coibido. Né? Inclusive, o judiciário tem dado várias decisões contrárias às políticas, às antipolíticas, né, do governo norte-americano.